Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, Ju, que bom te ver. Tudo bem, Karine? Boa tarde, gente. Eu sou o Adelino Júnior e eu vou te ajudar a entender e a zerar as suas brigas de casal. Nós começamos no dia 15 de junho agora, uma sequência de 15 lives, que são lives de aquecimento mesmo, sabe? De preparação numa jornada na busca do real sentido dessas brigas e dessas desavenças, né? E por que que mesmo parecendo tão óbvio, né? Resolvê-las, né? Por que que mesmo tão óbvio estamos tão distantes dela, né? Eu digo aquecimento porque no final de julho nós vamos fazer um evento e nesse evento a gente vai começar a discutir soluções de fato, né? Passo a passo, né? O que eu preciso fazer para entender e ganhar autonomia diante disso para acabar com essas brigas, né? Essa, portanto, é uma etapa anterior mesmo, sabe? Mais à frente a gente volta a conversar sobre esse evento, né? Primeira coisa que eu sempre gosto de deixar claro todos os dias, quando eu falo de zerar as brigas, já te digo de antemão, nenhuma ilusão nisso. Casais discutem, eu sei disso. As pessoas são diferentes. Briga é outra coisa. É coisa que diminui a sua vida e que quase todo mundo faz quase todo dia e não percebe, né? Eu estou falando de pessoas que têm relacionamentos saudáveis, mas que estão ruins por conta dos desentendimentos, né? Um relacionamento que, no final das contas, vale a pena ser cuidado. E é quase todo mundo nesse barco, né? Entre pessoas que têm relacionamentos doentios, né? E perigosos até, e a outra ponta, pessoas com relacionamentos absolutamente harmônicos, mesmo com suas diferenças, tá todo mundo, né? Tá todo mundo vivendo vida ruim. Tá todo mundo precisando viver melhor. E essa é a ideia. Fazer você entender que há sim uma espécie de desejo latente mesmo, sabe? Mesmo que você não perceba, né? Há um desejo enrustido aí, né? De que você resolva suas desavenças, resolva suas brigas em casa, né? Force essa autoanálise, crie potência, vá atrás, busque quem possa te ajudar e passe a ter uma vida boa, né? Nesse sentido. O objetivo aqui não sou eu explicar, mas é você entender. Então, se não rolou a minha explicação, eu estou de olho aqui nos comentários, pergunta, discorda. O importante é a gente conversar e fazer esse assunto andar. Ontem foi legal? Ontem a gente falou da ideia de honestidade no relacionamento, né? E sobre o quanto somos realmente honestos. É um assunto que inicialmente quase que ofende, né? Eu recebi várias mensagens com a ideia de dedo na ferida, né? Você põe o dedo na ferida. Você já prestou atenção que para tudo que a gente pretende um ganho, tudo. Quando eu digo tudo, sem exceção. Emagrecer, passar num concurso, sei lá, participar de uma competição esportiva, nos entender e melhorar como indivíduos e no relacionamento, tudo que você pretenda fazer envolve um abandono de uma zona de conforto, envolve se ofender, né? Envolve colocar o seu brio em jogo, né? Para tudo que a gente pretenda fazer na vida que seja relevante, para tudo que envolva um ganho posterior, envolve um sacrifício hoje. Eu tenho a impressão que antes do paraíso tem um pântano. E esse pântano precisa ser enfrentado. Eu nunca falei que ia ser fácil essa jornada. O que eu falei é que ia valer a pena. E hoje a gente vai conversar sobre um termo, ou sobre uma ideia, que é qual, né? É a ideia de que você não é senhor na sua própria casa. Carlinha, e se você não é senhor na sua própria casa, quem é? Quem é que manda? E por que essa ideia, por que essa objeção ao meu objetivo final, que é fazer você ter uma vida sem briga de relacionamento, por que essa frase, que na verdade é uma frase de Freud, você não é senhor na sua própria casa, por que essa ideia é tão poderosa, né? E é um obstáculo tão gigante para se chegar numa vida verdadeiramente sem brigas no relacionamento? Nós juntos hoje precisamos entender o que significa essa ideia. E por que esse entendimento é tão gigante para que você pare de brigar dentro de casa, né? O que quer dizer você não é senhor ou você não é senhora na sua própria casa, né? Será que a gente está falando sobre quem manda e desmanda no seu endereço ou na sua cozinha?
Já deu para perceber que não, né? E se você não manda, quem é que manda? Quem é que determina a sua conduta diante do mundo e diante do seu relacionamento? E se eu te disser que quase tudo que você pensa e quase tudo que você faz tem pouquíssimo a ver com o que você realmente queria fazer? E se eu te disser que há uma espécie de subterrâneo explicativo por detrás de todas as suas ações e que quase ninguém tem consciência disso? E justamente por causa disso, por causa dessa falta de consciência sobre essa ideia do subterrâneo explicativo diante das suas ações, mesmo sabendo que devemos ir para o sul, acabamos indo para o norte. Já parou para pensar nisso? A distância que está entre a sua vida real e a vida que você idealiza para si? A rigor, né? Se a gente parar para pensar friamente, você é dona de si. Não tem ninguém apontando uma arma para sua cabeça e te obrigando a adotar uma conduta que você considera uma conduta errada, ok? Não tem. Você vai concordar comigo, né? Também, vamos combinar, né? Pelo menos em teoria, boa parte de nós sabe mais ou menos que caminho deveria seguir. Boa parte de nós tem ali uma ideia do que seria uma vida, um relacionamento feliz. O que seria certo ou errado fazer com relação a esse relacionamento. Boa parte de nós tem essa ideia muito bem estabelecida. E aí eu te pergunto, se não tem ninguém te obrigando a fazer um caminho que você não queira fazer, se não tem essa arma apontada para sua cabeça, se você sabe pelo menos em teoria qual seria a coisa certa a fazer com relação ao seu relacionamento, o que acontece então? O que acontece? Por que há essa diferença absolutamente abismal mesmo, uma diferença oceânica, né, entre a teoria pensada e desenhada e a nossa prática? Por que para o nosso bem há uma diferença tão grande, né, entre o que a gente pensa e o que a gente faz? O que acontece entre a ideia do que seria uma vida boa, plena e feliz, a vida que a gente considera que vale a pena ser vivida a dois? O que acontece entre essa ideia e essa materialização? O que acontece entre uma coisa e outra, né? Por que há essa perda de potência tão brutal entre a teoria e a prática? E aí eu lanço uma ideia que é uma ideia de Nietzsche, de um alemão chamado Friedrich Nietzsche, que ele fala que individualmente devemos imaginar as nossas atitudes não como um subproduto da nossa consciência. Ele parte de uma ideia que é linda. E ele diz o seguinte: estamos acostumados a achar que nós somos a nossa própria consciência e que agimos de acordo com ela. Quem mandaria em nós seria a nossa própria consciência. Ele propõe uma ideia ainda mais profunda e faz uma alusão para você materializar na sua cabeça a ideia dele. Ele te propõe a imaginar que no oceano do todo, a sua consciência seria uma bola iluminada nesse todo. Imagina um farol iluminando um oceano. O oceano é o todo. O que você sabe, a sua consciência, você é uma bola iluminada naquele todo. É um recorte do todo. Esse recorte às vezes está maior, às vezes está menor, às vezes se movimenta para cá, às vezes se movimenta para lá. E nós nos acostumamos a achar que o mundo é o que nós enxergamos daquela bola iluminada, ignorantes do fato de que o que eu não enxergo não é que não existe, é apenas uma porção gigantesca e não iluminada pela minha consciência. Mas ele propõe que você vá ainda mais longe. Ele propõe que você não se preocupe com o tamanho da bola iluminada no oceano, não se preocupe com você e a sua consciência, mas que você se preocupe em se perguntar quem é o faroleiro, né? Quem determina para onde a sua consciência e as suas ações vão? Quem determina se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir? É aí onde está o núcleo duro da questão. E para Nietzsche, essa ideia do faroleiro que determina verdadeiramente e subconscientemente a nossa conduta são os nossos sentimentos e valores. E não o que consideramos certo ou errado. Por isso a ideia de que, em teoria, está tudo montado para uma vida que seria feliz, mas na prática,
Há um distanciamento enorme, né, entre a ideia de uma vida feliz e a minha vida real, né? O que tem aqui? Que ingrediente você coloca para essa ideia se transformar em prática? A sua consciência, você. E a gente fala, não, não pode. Não é você, mas os seus valores e os seus sentimentos. E esses, meu amigo, esses estão lá no fundo e vêm lá de trás. E vêm lá de trás. Então, essa é uma ideia que precisa ser entendida para que a gente possa avançar. E para piorar, já que individualmente Nietzsche lança essa ideia de que são os seus valores e a sua consciência, e esses valores a gente não manda muito bem neles, a gente manda bem em fatores objetivos e conscientes, né? Para piorar, se individualmente já é assim, coletivamente agimos sem perceber que fazemos o que fazemos coletivamente na esteira do que o mundo pensa e do que o mundo faz e diz que é. Agimos quase que invariavelmente na esteira da opinião pública, sobre tudo, inclusive sobre relacionamento. Você sabe a ideia que o mundo tem sobre relacionamento. Você sabe que se eu sair daqui e falar de uma vida sem brigas no relacionamento, as pessoas vão dar risada da minha cara, né? Como assim? Relacionamento é feito de brigas, né? O relacionamento é feito de ciúmes, relacionamento é feito disso. Se não for isso, não tem tempero. Você ouve todas essas idiotices que a gente ouve desde sempre, né? E não se engane. Se você acha que a opinião pública é a soma das opiniões pessoais somadas individualmente, eu vou te falar que a opinião pública não é isso. A opinião pública se faz, se forma e determina as opiniões individuais. Então, coletivamente, não é a soma das opiniões individuais que faz a opinião pública. É a opinião pública que determina a sua opinião individualmente. E eu já falei aqui outras vezes sobre um experimento feito na década de 40 por um médico, um experimento muito rico de psicologia social, que é o experimento de Salomon Asch. E o que ele faz? Ele coloca num auditório 50 pessoas, das 50 pessoas, 49 são atores. Apenas um não é ator, apenas um é desavisado ali, apenas um não sabe que ali é tudo combinado. Coloca todo mundo para fazer um questionário e no meio do questionário tem uma pergunta tola. Tem 5 palitos e ele pergunta qual é o maior palito. O detalhe é que tem um dos palitos visivelmente maior do que os outros. Tem um dos palitos que é quase que o dobro dos outros. Só que os 49 atores que estão ali estão instruídos a assinalarem que o maior palito não é o palito realmente maior, mas um outro. E o indivíduo que está ali desavisado, na hora de responder a pergunta, ele não se conforma. Porque ele olha para um lado, olha para o outro, está vendo que no papel tem um palito ridicularmente maior do que os outros e está vendo que está todo mundo respondendo que não é esse o palito. Está vendo que está todo mundo respondendo que o palito maior é outro. Qual é o resultado da pesquisa de Salomon Asch? O resultado da pesquisa dele demonstra que 8 em cada 10 pessoas aponta que o palito maior não era de fato o palito maior, mas o que a maioria das pessoas falou que era. 8 em cada 10. Então eu te pergunto, se para uma pergunta idiota como qual é o tamanho de um palito, você vai na esteira do que os outros estão falando, imagina numa coisa de senso comum muito mais complexa. Por exemplo, as características de um relacionamento no mundo atual. Será ou não que você vai no que os outros estão dizendo? Será mesmo que você é dono da sua opinião? Preciso te dizer que individualmente e coletivamente, realmente, você não é mesmo senhor na sua própria casa, né? E é claro, nós nos acostumamos a viver num mundo que mede tudo de maneira muito objetiva, né? E que pensa e se comporta sempre de maneira cartesiana mesmo, né? Somos matemáticos nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, né? Nós somos totalmente condicionados no mundo moderno a essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma até mesmo de sentir. Então, rapidamente, diante de um dilema, de um problema, seja ele de relacionamento ou não, nós vamos buscar explicações objetivas. E aí eu me lembro de um exemplo que sempre eu me emociono, porque foi um exemplo muito trágico. Não foi comigo,
mas é realmente preciso que você se sensibilize com quem você não conhece. Porque se você só se sensibilizar com o sofrimento de quem você conhece, né, de quem você tem um afeto, você vai ficando insensível para o outro. E eu me lembro de uma escola aqui, que é bastante rigorosa, aqui em Teresina, tem outras pessoas de fora, né? E numa época uma das crianças, ela se matou. E eu me lembro, num grupo de discussões, eu era o único que não era pai. E isso me tirou um pouco a voz nessa discussão. Me senti um pouco sem credibilidade para falar. Houve quase que um consenso de que aquela criança tinha decidido fazer o que fez porque estava numa escola que era muito puxada, né? Uma escola que exigia muito, né? Uma escola que forçava você a ser o melhor. Eu ficava pensando, não acredito que essas pessoas elas vão se conformar com essa ilusão de explicação. Não é possível que elas vão aceitar que na vida 2 mais 2 não dá 4, né? Não é possível que elas vão se iludir com essa ideia, porque quando você se ilude com essa ideia, o que você coloca diante de você? Uma cortina de fumaça. Você que é pai, como eles eram, né? E os filhos não estavam naquela escola puxada, imediatamente sentiam um alívio, né? Ah, meu filho não está ali. E foi por causa da escola que isso aconteceu. E vamos ser sinceros, a gente sabe que as coisas são mais complexas do que simplesmente onde seu filho está estudando. Que isso por si só dificilmente seria promotor de um gesto tão extremo quanto o que essa criança tomou. Até porque, se assim fosse, todas as outras crianças que estudassem lá fariam a mesma coisa, já que todas estão submetidas ao mesmo estresse e à mesma exigência, né? Eu acho, não é simpático isso que eu vou dizer. Mas o mundo e a complexidade dos problemas, eles dão verdadeiras gargalhadas, sabe, das nossas tentativas tolas de explicar e entender os dilemas que nos acontecem. Né? Essa visão inocente de explicar e de entender os problemas que abre as portas, sabe, para o caminho conveniente, sabe, o caminho de fácil explicação, mas que não te leva a lugar nenhum nunca, sabe. É o caminho que cria a condição ideal para o surgimento dos gurus, né? Indivíduos que se utilizam da sua angústia, e do seu medo diante dos próprios dilemas e dos dilemas do mundo para oferecer respostas prontas, caminhos fáceis, 10 lições para ser feliz, 5 regras para pessoas de sucesso, ou qualquer uma dessas quinquilharias que a gente consome tão avidamente, sabe? Acho que as nossas tentativas de resolver os nossos problemas seguindo essas receitas de bolo de pessoas que você nunca viu na vida e que não sabe nada de você, e dos seus problemas, acho que essas tentativas, em sua maioria, não são mais do que patéticas. E não é legal dizer isso, eu reconheço. Mas é preciso que a gente encare essa realidade. Para dar um exemplo prático e tonto mesmo, mas de fácil entendimento, a gente precisa entender o que há para além da dor de cabeça. Né? Há uma razão para que a dor de cabeça aconteça, mas nós nos especializamos em tomar remédio para a dor de cabeça. Né? Se você tomar o remédio para a dor de cabeça e não entender por que ela está ali, essa dor de cabeça até vai passar. Apenas momentaneamente. Logo em seguida ela volta. O que você vai fazer depois? Mais remédio, né? Ao invés de buscar o entendimento de por que ter essa dor de cabeça, né? E todo mundo vai só até na dor de cabeça, oferecendo remédio. E não, sabe? Há de se buscar para a dor de cabeça e para os dilemas da vida e do relacionamento, sabe? As verdadeiras origens, né? Porque uma vez feito isso, né? Entendida essa origem, esse subterrâneo explicativo, você ganha autonomia, sabe? Ganha verdadeira autonomia para lidar com essa dor de cabeça e com as outras dores da vida, que certamente virão, né? E o que isso tem a ver com o seu relacionamento, né? E o que isso tem a ver com as brigas de casal que tanto corroem e fragilizam a sua vida e a vida de outras pessoas e de quase todo mundo, na verdade, né? O que isso tem a ver com a vida tão diminuta, né? Tão pequena que você termina tendo, perdendo uma coisa que você jamais vai recuperar, que é tempo, né? Eu acho que individualmente precisamos admitir que invariavelmente, e essa é a mensagem central de hoje, com relação aos nossos relacionamentos, muitos dos nossos problemas, nos nossos conflitos de relacionamento, eles estão ligados a uma criança interior, que não teve as suas necessidades, sei lá, de afeto, de amparo, de atenção, de apoio, de validação, né? Elas não tiveram essas necessidades de aceitação devidamente atendidas. É preciso realmente admitir que há crianças feridas, escondidas em adultos difíceis. Essa é uma frase super famosa, né? A criança que você foi um dia ainda vive dentro de você. E ela precisa ser curada de suas carências,
para que você possa amadurecer como adulto mesmo, sabe? É por isso que muitas vezes, e isso nós falamos ontem, né? Não são os nossos relacionamentos que nos causam problemas. Os nossos relacionamentos, eles apenas espelham, né? Apenas mostram o melhor, apenas jogam luz em vazios que já eram nossos e que precisavam ser devidamente corrigidos. É preciso entender que, no final das contas, você sempre atrai pessoas com características que precisam ser corrigidas em você. Em você. Ou entende isso, ou vai ferir o outro toda vez que você, adulto, se sentir triste, magoado, ameaçado, vulnerável. Será a criança ferida respondendo em nome do adulto, materializando tudo isso numa forma de agir que a gente pode chamar de imatura. A gente nem percebe isso, né? E aí começa a fazer sentido a ideia de que você não manda em nada em você, de que você realmente não é senhor na sua própria casa, de que a sua ação é uma ação inconsciente, de que o Nietzsche estava certo, sabe? Quem é o faroleiro? Quem é que determina de verdade por que você faz assim e por que você não faz assado, né? Quem é que determina o fato de você saber como fazer e fazer exatamente ao contrário? Eu acho que entender isso é um grandíssimo divisor de águas em um relacionamento, porque traz compreensão, traz aceitação, traz acolhimento de si e do outro. Esse é o único e verdadeiro caminho que conduz ao que a gente pode chamar de transformação. Eu acho que diante dessa perspectiva, diminui a surpresa quando eu proponho que é possível sim uma vida sem brigas. Para de parecer engraçado ou absurdo. Aliás, todas as vezes que eu vou falar sobre isso e ouço risada, eu entendo. A risada é a primeira característica da ignorância. É preciso que a gente vença essa barreira e se proponha a essa solução grandiosa mesmo, porque ela é possível, sabe? Coletivamente, diante do mundo, né, não aceite o status quo, né, não aceite o lugar comum que te oferecem sobre o que é se relacionar, né, sobre a ideia de que é mesmo ruim uma vida dividida, sabe? De que brigar faz parte sim da rotina, de quem se dispõe a um relacionamento e que se não quer assim, fique solteiro, que se for para ter alguém é para ser assim mesmo. Não, não é assim, não faça assim. Eu posso te provar, eu posso te mostrar que é um caminho de descobertas, aí mesmo dentro de você, que te tira dessa vida de rato de laboratório, sabe? Eu te digo rato de laboratório porque eu sou formado pela Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo é um lugar muito potente sob o ponto de vista não só do ensino, mas da pesquisa. E eu, durante muitos anos, fiz um estudo de laboratório. E eu precisei, por causa desse estudo, eu precisava medicar esses ratos. E eu precisava medicar esses ratos 6 da manhã e 6 da tarde. E eu fiz isso durante muito tempo. Muito tempo. E muito provavelmente quase ninguém aí conhece o que é um laboratório que você abriga esses ratos. Mas são ambientes extremamente controlados de umidade, de barulho, de temperatura. E esses ratos, eles invariavelmente ficam do mesmo jeito. Eles ficam numa caixa branca, funda. Essa caixa tem serragem. Eles sempre ficam em 3. Essa caixa tem uma grade em cima com uma rolha. Essa rolha é a ração. E é em formato de rolha, porque o ratinho come e a rolha escapa. É para ele não engordar, não comer demais. Eu acho que eu preciso de uma rolha dessa. Em quarentena, então, né? E tem um conta-gotas, ele passa a língua e bebe água. E durante muito tempo, porque eu fiquei muitas e muitas e muitas horas ali, eu ficava olhando para aqueles ratinhos e ficava pensando assim, meu Deus, que vida cruel a desses ratinhos, né? Vivem aqui presos o tempo inteiro, não tiveram a oportunidade de ver o mundo e daqui a pouco vão morrer, né? Oh, meu Deus. E à medida que o tempo foi passando, meu pensamento foi mudando. Já na fase final do meu experimento, a sensação que eu tinha era de admiração por aqueles ratos, pela vida que eles tinham mesmo. Quando, nas minhas últimas idas, eu já pensava que legal era a vida daqueles ratos. Vivem num ambiente controlado, protegido dos predadores, temperatura, barulho, tudo muito bem estabelecido. Tem sempre 2 boas companhias, vivem num ambiente limpo, tem comida e tem bebida à vontade. E mesmo quando morrerem, morrerão por um propósito. Morrerão para que conhecimento seja produzido, né? Para que, quem sabe, mais na frente, esse conhecimento possa ajudar outros seres. Isso é bastante nobre. Para ser sincero,
é bem mais do que quase todo mundo vai conseguir nessa vida, né? Vamos ser sinceros. Quase todo mundo vive numa caixa até menor do que aquela. Nunca nem botou a cabeça para fora, né? Vive uma vida em mediocridade, né? Sem propósito nenhum. Apenas subsistindo, né? Se alimentando, dando conta dos próprios instintos. Só quem gosta são as pessoas que já gostariam, mesmo que você não fosse ninguém, que são seus parentes. Não produz nada de bom para o outro. Sua morte será irrelevante diante do todo. Né? Então, eu olhava aquele rato com desprezo, no final das contas eu acho que era eles que tinham uma certa pena de mim. Né? Então, é preciso que a gente faça essa leitura do mundo, né? Porque, feita essa leitura, todas as pessoas que já passaram por esse caminho, que se inicia justamente com essa percepção individual e coletiva de quem são os valores e quais são as opiniões que definem a sua conduta, né? Feito esse caminho, passado o susto e o encantamento, diante de perceber que a sua autoestima, que a sua autonomia, perdão, ela é baixa diante de si e dos seus relacionamentos, passado o susto, dada essa percepção, você começa a produzir transformações verdadeiramente incríveis para a sua vida e dos seus relacionamentos. Os problemas vão sumir? Claro que não, sem ilusão. Os problemas não vão sumir. Você não se mudou para uma ilha da fantasia. Não é disso que eu estou falando. Só que de posse dessa lucidez, diante desses problemas, você ganha uma potência infinita diante deles, sabe? E percebe que as dores que surgem, elas não mais fragilizam e causam sofrimento, mas proporcionam autoconhecimento e fortalecimento da união com seu parceiro. O que é que muda, portanto? O problema? Não. O que muda é você diante do problema. Olha a autonomia ganhando potência aí, né? E mudando a vida de novo, né? A 10ª live que eu faço, eu só falo dessa autonomia, né? Dessa liberdade, né? Liberdade não é fazer o que quer, liberdade é eu ter autonomia para agir da melhor maneira possível. Isso é fantástico, sabe? A gente precisa se libertar definitivamente desse paradigma de pensamento escravizado, sabe? Que nos rouba a vida mesmo, sabe? Que nos separa dessa autonomia que eu falo tanto e que é tão importante para a promoção de uma vida verdadeiramente plena, sabe? Uma vida sem briga, uma vida que de valor mesmo, sabe? Eu até entendo. Eu entendo um pouco. A gente gosta tanto de um certo grau de condicionamento ideológico e de escravização de pensamento, sabe? Eu até entendo que a gente vive eternamente de uma prisão para outra e nem se tocou. Eu até entendo que a gente é 100% condicionado na hora de agir e na hora de pensar. Que a gente é escravo de si. E pior, escravos inconscientes. Nem conscientes somos ainda, né? Que reconhecemos as nossas algemas e nos esforçamos para livrar. Não, eu nem vi isso ainda, né? Eu ainda defendo as minhas algemas. Me parece mesmo que a gente gosta de uma certa escravidão. Afinal, vivemos num país que dos seus 520 anos passou 388 na mais profunda escravidão, né? Acho que até mesmo atualmente, sabe? No nosso dia a dia mesmo, no nosso mais usual dia a dia, a gente é engolido por essa supressão de autonomia e nem percebemos. Quer ver um exemplo prático? Aqui onde nós estamos, rede social. Engraçado, porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão desinformados. Você já prestou atenção como as discussões são todas muito polarizadas? A discussão é tão polarizada que a gente consegue fazer a aberração de politizar um remédio. Nunca tinha visto isso na vida. O indivíduo fala o nome de um remédio, eu já sei a preferência política dele. Você não prestou atenção como é que funciona a rede social? Você não prestou atenção que eles sabem, com ferramentas de tecnologia e de inteligência artificial, eles sabem quais são as informações que você demora mais para ler, aonde você clica mais, aonde você é mais simpático. E a partir de então, ele passa a te alimentar cada vez mais com o que te é mais simpático. Então, se porventura você é um simpatizante, por exemplo, do governo, ele passa a te alimentar com fontes que sempre serão simpáticas a esse governo. Daqui a pouco, quando você abrir a rede social, é só o que você vai ver. Pronto. Está estabelecida a sua verdade. Todas aquelas informações que são apenas um recorte do todo, são apenas um canto que te é mais simpático, você, escravo,
e escravo inconsciente transformou aquilo em verdade. Por isso é que você berra aos quatro cantos, né, igual uma gralha das coisas que você considera que é verdade, né? Por isso é que você é um completo ignorante da perspectiva do outro lado, né? Da opinião do outro. Por isso é que você acha um absurdo o que o outro fala. Por isso é que perdemos a capacidade de ouvir. Por isso é que não queremos saber da opinião do outro. Queremos saber da nossa opinião saindo da boca do outro. Ou é isso, ou é não aceitação. Somos escravos dessa percepção que colocaram na gente e a gente nem percebeu. Continuamos mais escravos do que nunca. E pior, escravos impertigados, né? Escravos que se sentem, né? A minha opinião, a meu pensamento. Cara, você é um coitado, você nem pensou, nem percebeu, né? No entanto, a verdade, ela foi colocada na sua cabeça, defende o interesse. Aliás, serve para tudo, né? Posição política, a roupa que você veste, o que você gosta de comer, a música que você ouve, o seu trejeito, né? A gíria do momento, a música que faz sucesso. É impressionante, né? Só, meu amigo, se tem escravidão, não tem autonomia. Se não tem autonomia, não tem liberdade verdadeira. E aí, você vai escapando dessa sua essência. A sua essência é boa e ela busca essa autonomia. Quando você vai escapando para suportar, você escapa. Primeiro você torce para o tempo passar. E aí você é engolido, por exemplo, por uma lógica de trabalho que você nunca parou para pensar nisso também, talvez. Trabalho vem do grego tripalium. Tripalium é uma máquina de subjugar escravos, é uma máquina de tortura. A gente nem percebeu que trabalho para a gente é máquina de tortura. Já percebeu, ou você já se tocou de uma expressão mundialmente conhecida? Happy hour. Todo mundo sabe o que é que significa happy hour, né? Hora feliz. Então eu te pergunto, que horas é o happy hour? Que horas é a hora feliz? Percebeu que é sexta-feira, às 18, fora do trabalho? Percebeu que trabalho para você se transformou numa espécie de pedágio que você paga para o mundo, né? E que você torce para aquilo ali passar, e que quando aquilo ali passa você chama de happy hour, hora feliz? Quando, na verdade, quando você faz isso, você está escravizado num formato de vida que não presta para viver. E não é difícil você entender isso. Trabalhar é o que mais você vai fazer na sua vida. Se o que mais você vai fazer na vida, você está torcendo para passar rápido, você está enrolado na vida. Essa vida não presta para viver. Troque de vida. Não vale a pena viver assim. Ninguém merece patrocinar a tristeza de si mesmo dia após dia, numa vida que é tripalho, né? Que é tortura. Não. E a gente termina fazendo a mesma coisa no relacionamento. É o mesmo modo de pensar escravizado, sabe? A gente não se toca. É aquele negócio que eu estava falando ontem. Se você não tem essa lucidez diante da vida, não terá diante do relacionamento. Não terá diante da profissão. Não terá na criação dos seus filhos. Porque o ignorante é um só. Assim como o lúcido é um só. Não tem como você ser extremamente lúcido aqui e um boçal acolá. Não, não. O crescimento é do indivíduo. E esse indivíduo lúcido espalha essa lucidez para as outras frentes. Você perdendo autonomia como indivíduo e como sociedade, e sem essa autonomia nada faz sentido, fica tudo desequilibrado, fica tudo desarmônico. E aí briga. E aí briga. Ou se engana, se anula, com os anestésicos de consciência, né? Engolido por uma vida que oscilará entre a angústia e a nostalgia de um passado que um dia foi bom e a ansiedade de um futuro que é incerto. A esperança de uma manhã feliz que eu sequer sei se vai acontecer. Por quê? Porque a única vida que nós temos é essa agora, aqui, o presente. Então não me venha com promessa de paraíso, né? Não me venha com a ideia de um relacionamento bom amanhã. Não me venha tratar o hoje, aqui, agora, como uma espécie de sala de espera para um amanhã realmente melhor. Não! Não, não, não. A felicidade é um atributo da vida vivida, jamais da vida desejada. Jamais. Eu sei que a gente está falando aqui de uma questão que é verdadeiramente profunda, sabe? Eu acho. E que não encontra aqui a sua solução. Não é essa a proposta, sabe? Muito pelo contrário. Talvez aqui a gente esteja apenas iniciando, sabe? Talvez a gente esteja aqui mostrando apenas uma mísera ponta de um iceberg gigantesco, sabe? Mas é um início verdadeiro. É um início verdadeiro. Porque é a partir disso que se dão as verdadeiras transformações.
Ou é isso, ou será frustrante. Ou é isso, ou será mais uma ilusão. Você fica no desejo de melhorar e esse desejo está sempre desalinhado com a prática, né? E a gente precisa colocar a ação e a intenção no mesmo patamar. A ação e a intenção no mesmo patamar. Eu quero melhorar, eu decido por isso e eu vou buscar formas de entender melhor e de começar a trabalhar tudo isso. Todas as verdades de que você realmente precisa dispor para se deslocar para um estado melhor de si mesmo, elas já estão aí dentro de você. Elas só precisam ser acessadas do jeito certo. Essa é a ideia. E tudo bem se até aqui você entendeu, né? Já tá bom demais se você entendeu que na vida 2 mais 2 não dá 4 nunca, sabe? Que entre o certo e o errado no relacionamento, nossa, velho, como o buraco é muito mais embaixo, sabe? Tudo bem se você não entende direito como fazer e como se movimentar diante disso. Tá tudo certo. Aqui ainda não é o momento de colocar essas engrenagens para se movimentar. Mas se você já percebeu que tem algo de bom para resolver e trabalhar aí em você, em prol do seu relacionamento, da sua vida, já tá bom demais da conta. Tá bom demais da conta. É aquela ideia simples. Quem não reconhece o problema jamais vai encontrar a solução. Jamais. O primeiro passo é encontrar o problema, é perceber, nossa, velho, realmente, né? Eu não sou senhor na minha própria casa. Os problemas meus de relacionamento, eles são muitas vezes um subproduto não exatamente do outro, mas de mim mesmo. Mais do que isso, de um mim mesmo profundo, que nem eu mesmo sabia que existia. E se eu não sabia que existia, não tem acesso, né? Então, fazer essa leitura já é grandioso, sabe? Porque abre as portas para um agir mais humilde. O campo de jogo é o da humildade, sabe? De perceber isso que eu estou te falando. 2 mais 2 não dá 4. As soluções fáceis são patéticas, são patéticas. É preciso realmente de esforço, de olhar para dentro de si, de perceber que nessas engrenagens aí tem muito senão, né, que é lá de trás, mas que pode ser trabalhado, que pode ser entendido e que pode ser compartilhado com o mundo. E a partir daí, sim, as verdadeiras transformações. Ou é isso, ou é ilusão. Ok? Eu vi alguns questionamentos aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem diferença entre não perceber e saber o que é o certo e fazer o errado? Eu acho sempre a ideia, nós temos uma essência boa, nós somos indivíduos bons. E se porventura ou aparentemente a gente age no sentido contrário do que o que seria claramente o certo, claramente o bom para mim e para o outro, eu repito, talvez aí esteja embutido, né, um valor, né, uma pobreza mesmo, uma miséria espiritual que está ligado com coisas muito mais profundas, como aquilo que eu falei logo há pouco, né? As necessidades de afeto, de carência, de validação que foram erroneamente supridas na infância e que, portanto, geraram adultos difíceis, né? Aquela postura que muitas vezes é claramente irritante, né? De indivíduos que você olha e parece que o cara, de forma proposital, trabalha contra, né? Aquele indivíduo, ele é bom também. Ele está desequilibrado. É preciso aceitar essa ideia, né? Que invariavelmente existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. E nem ele mesmo sabe explicar isso. É tão difícil, né? A gente não sabe explicar na gente, imagina no outro. Então, quando você percebe que cada um tem uma caminhada, né? Cada um tem uma dor, essa dor às vezes vem lá de trás, você fica até mais humilde na hora de apontar o dedo para o outro. Porque você não sabe o caminho que o outro percorreu, né? Não sabe as experiências que o outro teve. Fica valendo, portanto, demais aquela ideia que entre estar certo e ser gentil, né? Seja gentil. Você não sabe a luta do outro, né? A postura compreensiva, eu reconheço, eu vivo a vida normal, eu vivo a vida real, né? Eu vivo a vida real, né? Essa postura compreensiva, né? Essa postura do olhar de ternura, de aceitação, ela não é simples, né? Muitas vezes ela é difícil, mas ela precisa ser a referência que não pode ser esquecida nunca. Então, às vezes eu não consigo, mas eu não perco de vista que esse é o ideal de comportamento. Que
Porque a verdadeira transformação não é o do dedo apontado. A verdadeira transformação não passa pelo outro, ainda que no outro existam coisas que precisam ser corrigidas. Mas antes de apontar o dedo, eu devo realmente perceber que existe um longo caminho a percorrer e que esse longo caminho, quem tem que fazer sou eu, com relação às minhas próprias pobrezas, as minhas próprias pequenices. Tá bom? Bom demais estar aqui conversando sobre isso, eu acho importante. Essa live vai ficar gravada no Instagram, no Face, no YouTube, no Histories aí também. Me mandem perguntas, as pessoas sempre perguntam, eu acho legal, eu respondo todas, por enquanto eu tenho respondido todas. Discorda, me fala o que nesse universo te aflige, né? O que acontece na sua vida que é tão difícil de resolução e por que você acha que está tão distante dessa ideia, que é perfeitamente possível, de uma vida zerada de brigas mesmo, sabe? Convida seu companheiro para assistir, chama ele para o debate e instiga ele também. Ele não precisa ajudar, ele precisa participar. Tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior e eu ajudo você a zerar suas brigas de casal. Tá bom? Grande beijo, até breve.